Boa noite aos insones de plantão. Eu sou Fabrício Correia e você está sintonizado no nosso Vale Night, aqui no SBT. E no programa de hoje eu recebo um convidado muito especial, o escritor, filósofo, professor, ativista Daniel Munduruku, que está lançando o livro Fantasmas pelo Grupo Record. Fique comigo. E nos estúdios da TH+ SBT, eu tenho a honra de receber um dos homens mais inteligentes no pensamento do Brasil. Ele, o escritor, professor, filósofo, pós-doutor em literatura, que estreia no Grupo Record, Daniel Munduruku. Daniel, seja muito bem-vindo aos nossos estúdios aqui no SBT, lançando Fantasmas pela editora Record. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Fabrício. É uma alegria, uma honra estar aqui com você também. Seu programa é tão bem avaliado, né, pelas pessoas e para mim é uma alegria, uma satisfação. Ô Daniel, você sabe que eu celebro, né, a sua vida, a sua obra, a sua contribuição para o país há muito tempo, né? Vencer o Jabuti pela terceira vez esse ano na literatura infantil com Estações. Como é que é esse sentimento? Olha, eu acho que esse é um sentimento que todo autor ele precisaria passar uma vez na vida, sabe? Porque dá uma satisfação muito grande de ver que o trabalho da gente está sendo valorizado, porque passa mesmo por um crivo de avaliadores que são muito exigentes e perceber, ou estar já na finalista, né, do prêmio já é por si só uma grande vitória. Agora, é claro, quando a gente ganha, de fato, a gente se sente ainda mais realizado enquanto profissional e escritor e se sente contemplado por saber que aquele trabalho vai chegar aonde a gente pensou que ele chegaria, que é no coração das nossas crianças. Ô Daniel, essa é uma questão, né, intrínseca e muito especial, porque mesmo com toda a base de conhecimento, né, pensando o país e principalmente, né, os países que habitam o país, conseguir escrever para a criança e plantar uma semente de futuro no coração delas por meio da literatura é uma peça primordial para o futuro que queremos construir, né? Eu acho que sim. Eu fiz uma escolha, né? Eu fiz uma opção quando eu resolvi escrever, ou melhor, quando a escrita me revelou. Eu optei por escrever para a criança justamente por entender que elas precisavam sair um pouco do estereótipo que elas tinham dos povos indígenas. E como professor que eu sou de formação, eu sempre levo em consideração o fato de que nós precisamos dar conteúdos dignos para as nossas crianças, para que elas cresçam cidadãos mais completos, sabe? Cidadãos que participam de fato e sabedores do potencial que o Brasil tem com relação aos seus povos originários e com relação à sua própria capacidade de se reinventar. O Brasil é um país maravilhoso, cheio de riqueza, cheio de maturidade, e isso a gente tem que oferecer para as nossas crianças para que elas se sintam contempladas, para que elas se sintam, a sua autoestima possa de fato aparecer e elas se sintam orgulhosas de pertencer a esse povo, a esse lugar, a esse território. E outra questão que é muito interessante, importante e necessária é a gente continuar diminuindo a distância entre o autor e o leitor, né, Daniel? A gente fica vendo que muitas vezes o aluno ele fica fascinado quando ele tem acesso ao escritor, porque é algo muito distante dele, né? Eu acho, e acho também que a sociedade precisa entender que nós não podemos forçar as crianças a ler livros. Nós precisamos oferecer para as crianças a possibilidade de elas mesmas lerem o seu mundo, a sua natureza, o seu espaço, o seu território. A primeira grande leitura que a gente faz é a leitura do mundo, já dizia Paulo Freire. É verdade. Né? É a leitura do mundo. E se os pais conseguem incentivar que eles façam essa leitura do mundo, elas vão ficar incentivadas, motivadas a pegar livros e querer saber
os outros mundos que o livro traz, né? Isso, se a escola consegue fazer, é um grande ganho, mas se a família conseguir fazer dentro do seu território de casa, território doméstico, a criança ela já vai para a escola sabendo que vai encontrar o melhor. Gera um pertencimento afetivo, né? Exatamente. Então, eu acho mesmo que a leitura ainda é a leitura, eu diria, né, da literatura, a leitura da literatura, ela é ainda um ponto fundamental para que as crianças ampliem a sua visão de mundo. Nós vamos falar no segundo bloco sobre o lançamento desse novo romance de Daniel Munduruku, Fantasmas, mas eu queria que você retomasse, né, a sua infância e o seu primeiro encontro com o livro. Como foi o seu primeiro encontro com o livro? Tem uma história, inclusive, que eu conto. Eu sou de floresta, sou nascido no meio da floresta amazônica, no estado do Pará. Mas eu não tinha, portanto, acesso ao livro físico. O meu livro era, de fato, a natureza. Foi aí que eu aprendi a ouvir histórias e depois a contar histórias também em forma de livro. Mas quando eu fui para a cidade, obrigado até pelos militares da época, dos anos 1970, eu fui colocado numa escola que tinha uma biblioteca e, eventualmente, a gente também ia para essa biblioteca até para limpar, até para cuidar dos livros, não é? E numa ocasião eu encontrei uma aranha. Uma teia de aranha em cima de um livro. E eu que estava limpando, então resolvi tirar a teia de aranha dali. Fiz isso uma vez, no dia seguinte fiz de novo, porque a aranha insistia. Nesse livro? Nesse mesmo livro, no mesmo lugar. No terceiro dia eu fiquei assim, curioso. Queria saber o que a aranha estava lendo, né? E de fato eu fui lá com todo cuidado e tirei a teia, enfim, e puxei um livro. E esse livro, ele me encantou assim profundamente. Esse livro era O Pequeno Príncipe. Olha, gente, me arrepiou todo, porque eu digo que Antoine de Saint-Exupéry, ele nasceu com cada um de nós, né? E tem uma frase dele, que é a frase que me guia, que o futuro não é para onde estamos indo, né, Daniel? O futuro é o que estamos construindo. Perfeito. Com essa frase a gente vai para o comercial e eu volto em seguida com ele, Daniel Munduruku. De volta com o nosso Vale Night aqui no SBT. E no programa de hoje, uma visita muito especial. Eu tenho a honra de receber Daniel Munduruku, que está lançando o seu novo romance de casa nova pelo Grupo Record. Um beijo para a Sônia Jardim, Fantasmas. Ô Daniel, eu quero saber um pouquinho como é que foi a sua experiência nos estúdios Globo, numa teledramaturgia, com meu querido Valcir Carrasco, ainda interpretando uma outra tribo, né? Que é a tribo Pató, né? Não foi o Quató, né? O Jusserê, do Terra e Paixão. Isso mesmo. Eu conheço o Valcir há muito tempo, né? Ele escreve também para criança, eventualmente. Muito querido, tradutor. Muito querido. Né? A gente sempre se encontrava nas feiras de livro, né, nos eventos. E numa dessas ocasiões, aí quando ele estava para escrever um núcleo indígena numa nova novela, ele lembrou da minha existência e me convidou para ser um pouco um consultor do texto. Porque você sabe que o Valcir escreveu muitas novelas com a presença de indígenas, sim. Mas nunca, de fato, com indígenas. Né? Eram atores que se transvestiam. E ele se preocupa muito com os núcleos, né? Exatamente. E aí ele me ofereceu a condição de ser um consultor do texto dele, tal, daquilo que ele estava escrevendo, e mais para frente ele disse que também tinha escrito um personagem inspirado na minha pessoa, né? Que era justamente o Jurecê, esse personagem desse núcleo, o personagem principal, inclusive um personagem principal na novela como um todo, né? Já que esse núcleo era tão fundamental. Olha, foi uma experiência, Fabrício, eu posso dizer para você, uma experiência inusitada na minha trajetória. Mas eu não sou muito de recusar desafios. Então, eu aceitei fazer o Jurecê. Claro,
o Valci garantiu que a Globo me daria todas as condições para me preparar para isso e, de fato, oferecer essas condições. E eu montei esse personagem, que parece bastante comigo mesmo, né? Mas era um personagem, de fato, que eu estava interpretando ali. Foi muito emocionante. E tinha que seguir o texto à risca do Valci, né? E, de certa maneira, um texto que a gente meio que dialogava. Então, eu estava muito, muito tranquilo com os textos. Agora, a reverberação imagética é impressionante, né? Porque você passa a ser reconhecido em todo o país, né? Exatamente. Eu tive essa experiência mesmo. Eu sempre viajei muito em aeroportos, assim, as pessoas sempre me abordavam, né, nas ruas, enfim, em qualquer canto que eu passava, as pessoas me reconheciam, e eu que não sou muito bom de fisionomia, eu não consigo reconhecer as pessoas, mas as pessoas acabavam me reconhecendo e era muito bacana, porque todo mundo queria uma bênção do Jurecê, sabe? Você passou a benzer o país inteiro. Ô Daniel, Fantasmas, esse novo livro, agora pelo Grupo Record, o que esperar dessa obra? Olha, Fabrício, esse meu livro é a minha primeira experiência de escrita para um público adulto. Eu sempre escrevi para crianças, jovens, e o meu público adulto é público de professores. Então, é material de formação para professor trabalhar em sala de aula. Eu nunca tinha experimentado escrever para um público adulto, um romance, uma ficção que tivesse uma outra organização de contar a história, um outro jeito de contar a história. E no Fantasmas eu quis fazer essa experiência, sabe? E eu me inspirei mesmo num personagem que durante a pandemia ficou muito conhecido como o Índio do Buraco, que era uma figura que tinha perdido a família toda, a família tinha sido assassinada, e ele foi o único sobrevivente disso. E ele ficava num território, ele era meio isolado, ele permaneceu isolado até o fim da vida, mas ele tinha um estranho mania de fazer um buraco dentro da casa, ou no lugar onde ele vivia, talvez para se esconder mesmo de alguma coisa. Aí eu me inspirei nessa história e montei toda uma narrativa, né, do mesmo jeito, pensando num indígena que perde toda sua comunidade, fica sozinho no mundo e porque quer se vingar daqueles que fizeram a maldade contra os seus parentes, né? E a história do livro, ele é um livro em duas partes, uma que é meio que uma narrativa individual, né, do indígena, e depois ele começa a interagir com um advogado que vai ajudá-lo a entender um pouquinho tudo isso que estava acontecendo. O gênero é um romance, né? É romance. Mas você entra com todas as suas condições filosóficas também, sim, principalmente no tratar, né, das diferenças entre justiça e vingança, né? Exatamente. E todas as outras questões que permeiam a sua obra até aqui. São mais de 60 livros, né, Daniel? São mais de 60 livros e nesse eu quis juntar, inclusive, um personagem indígena e um personagem negro. O advogado é um advogado negro que vai, inclusive, questionar algumas políticas que acontecem na sociedade, para o povo negro e tal. Então, há também um debate que os dois fazem e tentam se complementar. Até porque são exclusões sofridas, né, muito próximas, né? O racismo e a perseguição aos povos originários, eles se assemelham muito no rito de violência, né? Perfeito, perfeito. Isso acontece e há um debate que eles fazem em torno disso mesmo, em torno desse tema. E em torno de outros temas, porque o nosso personagem principal, ele que só vai revelar o nome dele quase no final do livro, efetivamente, quando ele se apresenta de verdade para o advogado, que precisava ganhar a confiança do advogado primeiro, para poder ele se revelar plenamente, porque ele diz no livro que nome a gente não oferece para qualquer pessoa, né? Nome é como você entregar sua alma para a pessoa. Então é confiança absoluta. Então ele vai contando um pouco essas delicadezas da própria cultura que ele segue. Daniel, e o livro já está disponível para todo o Brasil, né? Aqui em São José dos Campos, você inclusive participou do lançamento da livraria Mantiqueira, né? Que foi no domingo, e nas livrarias de toda a RM Vale, de todo o Brasil, já estão disponíveis tão só o Estações quanto o Fantasmas, né? Exatamente. Bom, meus livros todos são livros de livraria, e esse daí em especial, a Record está dando um tratamento muito especial na divulgação, então as pessoas vão encontrar esses livros tanto nas lojas físicas quanto nas lojas virtuais.
Fantasmas, lançamento de Daniel Munduruku pelo Grupo Record. Daniel Munduruku, para você, meu querido telespectador. A gente vai ficando por aqui e se vê no próximo programa. Até lá!